Olha só, eu e Rodrigo fora do ar batendo aquele papo, quase que eu me distraí aqui, hein? Gosta de Cristiano Araújo, Rodrigo? Mais ou menos. Mais ou menos. Você tem cara de quem gosta de um rockzinho, gosta de um Engenheiros da Havaí. Eu ia tocar ela aqui pra você. Daqui a pouco eu toco, Já tá separadinha aqui. Teve também Rael Beijubi. Vamos prosseguir com esse bate-papo? Com toda certeza. Topa? Topo. Rodrigo, fala pra mim. Como cidadão, diante de uma sociedade desacreditada quando o assunto é política, o que te motivou para entrar nesse meio? Eu acredito que a sociedade precisa estar motivada a acreditar na política. Eu costumo dizer o seguinte: a política ela é presta, a política é boa, a plataforma política ela foi feita para isso. Agora, os políticos que a gente vem escolhendo até então são muito ruins. A gente começou a mudar isso em 2018. Na realidade, a gente começou a mudar isso em 2015, né, no ápice das manifestações. Eu tava lá, tomei bala de borracha, gás, pra tirar a Dilma do poder. Pô, mas fui com muita força ali. Eu tenho vídeos meus aí na manifestação. Então, assim, eu lutei pelo que eu acreditava. Eu não tinha nenhuma intenção de ser candidato a nada, mas eu tava realmente só lutando pelo país que eu queria, pelo que eu acreditava ser certo. Só que eu acho que a nossa luta ela tem que sair um pouco só do campo das ideias, do Facebook, das palavras, e ela tem que partir para um campo onde a gente realmente possa apresentar solução. E isso que me motivou a vir candidato. E eu acho que as pessoas estavam muito desacostumadas a ouvir verdades do político em si. E apesar de hoje eu não ser político de mandato, eu sou um agente político. Então, assim, eu falo verdades. E isso é muito bacana, porque as pessoas estão carentes disso. Sim. E eu consigo fazer com que as pessoas olhem para mim de uma maneira diferente, porque eu falo verdades. Eu não tenho problemas em falar exatamente o que eu penso. Eu não minimizo o que eu penso para agradar. O cara hoje que ele fala assim, eu não tenho uma crítica a tecer ao governo Bolsonaro, você pode ter certeza, esse cara não é bolsonarista, ele só quer surfar na onda. É simples, é simples. Por quê? Porque ser de direita parte do princípio de que você precisa ser cético. Se você é de direita e não é cético, você não é de direita. É só você ler, escrutou, o princípio básico da coisa. Você, para ser de direita, você precisa ser cético. Então, assim, ser cético significa que você vai avaliar até o cara que você elegeu, e o cara que você quer que se eleja, e o cara que você adora e gosta muito. Mas você vai olhar com ceticismo, sempre, para qualquer um, até para si mesmo. Você vai olhar com aquele raciocínio lógico e não apenas com a emoção, né? Exato. Correto, Rodrigo. Sabemos que você é um morador ilustre, né? De Tamoios, distrito de Cabo Frio. Como é por lá o seu dia a dia? Por que você escolheu essa região? Tamoios é uma cidade, porque eu não vou chamar Tamoios nem de distrito, porque Tamoios é 2 vezes maior que o primeiro distrito, né? Então Tamoios é uma cidade hoje muito maltratada, mas é uma cidade muito maravilhosa. Então você vê a condição que os governantes dão para os governados, né, na realidade. É essa, você vê um distrito que tem um potencial turístico gigantesco, que tem tudo a se explorar ali, uma área comercial que poderia crescer de uma forma, sabe, não tem como contextualizar, porque eu acho que quando você explora o mercado, ele cresce de maneira a evoluir, você não tem controle sobre isso. E Tamoios tem tudo para ser explorado dessa maneira. A gente poderia explorar o campo industrial, a gente poderia explorar o ecoturismo, a gente poderia explorar o turismo praiano, a gente poderia explorar o turismo gastronômico, porque a gente tem ali uma área de pescadores muito grande que poderia ser explorado. Jarulicão, Always on Time e Tia, Ladrão de Coração. Agora vamos ver se o nosso querido Rodrigo Gurgel topa continuar esse bate-papo aqui com a gente. E aí, Rodrigo, topa? Com toda certeza, eu tô aqui pra isso. Garoto, hein? Maravilha! Então vamos lá, Rodrigo. Nós observamos em suas redes sociais que você esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro recentemente. Como é a sua ligação com ele? Conta pra gente. 2018, em 2018 não, eu vou começar do princípio de tudo mesmo. Em 2013 eu estive nas manifestações, 2014, 2015, 2016, e já vim fazendo campanha para o presidente desde essa época. Em 2018 eu fiz a campanha mais fervorosa mesmo, a gente botou carro de som na rua, eu
panfletei, nunca panfletei para minha empresa, mas panfletei para o presidente. Eu lutei de verdade por essa campanha, muito. Tenho um imenso carinho pelo presidente e ele sabe disso. Toda vez que me encontra, ele demonstra que sabe e que reconhece o meu carinho por ele. Como eu disse, é um governo, então ele também precede não, desculpa, está à disposição de críticas e critico, não tem problema nenhum com isso, e nem ele. Teve gente da direita já que me bateu, mas o próprio presidente, quando me encontra, aperta minha mão, ri, me dá um abraço, porque ele sabe que as minhas críticas são construtivas, entendeu? Eu sempre falo pro bem. Vou fazer campanha novamente pro presidente, isso daí é certo, já é um vínculo meu com ele, e eu acredito muito no trabalho que ainda pode ser feito pelo nosso país, e em tudo que a gente tem que levar em consideração diante desse mandato. O pessoal tá falando da gasolina com o Bolsonaro, tá tanto. Gente, a gasolina, ela precede o preço do petróleo internacional, a cotação do dólar influencia, e infelizmente essa guerra só fez piorar tudo. Viemos de uma pandemia, a gasolina no Brasil, o Brasil foi um dos últimos países a ter um aumento no combustível, para vocês terem uma ideia. Países como os Estados Unidos aumentaram 30% em um mês somente o combustível, agora que o Brasil veio a ter um aumento de 18%. Então, assim, a mais pura da realidade o governo tem tentado segurar as catástrofes que vieram acontecendo uma atrás da outra desde o início do mandato. Fora que esse aumento aí do combustível acaba impactando tudo, né, Rodrigo? Impacta, a gente corre o risco de uma inflação, né? Sim. Mas já estamos com uma inflação acima de 10% por conta da pandemia também. Então, assim, a gente quando analisa um governo, e falando de economia macro, micro e média, graças a Deus é uma área que eu flutuo muito bem, a gente tem que entender a que corresponde cada setor que foi inflacionado. E quando a gente fala de pandemia, eu como empresário posso ser bem direto e objetivo aqui. A pandemia influenciou diretamente na venda e no consumo e na fabricação de tudo. Inclusive a pandemia foi o que mais aumentou o preço dos combustíveis, porque a produção petrolífera quase que cessou, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então é surreal e a gente tem que se adequar a essa realidade. A gente costuma culpar muito os governos, mas eu acredito sim. Como falei, nosso presidente errou agora há pouco ao não se posicionar a favor da Ucrânia. Se nós temos uma democracia e uma ditadura lutando, eu quero um posicionamento sim, a favor de uma democracia. Sou Bolsonaro, mas isso não significa que eu precise concordar com ele em tudo. Ele é um político, ele tem que representar a gente. Então, assim, mas referente a esses aumentos de preço, tudo isso, infelizmente, não é um momento onde a gente possa achar um culpado, porque é uma coisa global e, infelizmente, não tem como a gente achar um culpado, porque realmente a gente vivenciou uma pandemia, a gente vivenciou um lockdown, a gente vivenciou um lockdown eterno, basicamente, que até pouco tempo atrás estava acontecendo. E quando não foi o lockdown, foi a restrição de uso de áreas, então assim, tudo muito complicado para o comércio, hotéis então que foram liberados e o hotel consome muito, então assim, tudo muito complicado. É muito difícil você fazer um julgamento diante de um cenário tão catastrófico como esse. Concordo. As pessoas às vezes acham um pouquinho fácil, né? Apontar o dedinho e falar, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Não, não é exatamente assim. Exato. Claro, todos nós temos uma parcela de culpa depositada em algum lugar, mas depositar toda a culpa apenas em um indivíduo, eu acho que é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil, é o caminho que todos escolhem, né? Pois é. De que forma você se posiciona, Rodrigo, em relação à suspensão do passaporte vacinal no Rio, já que tocamos aí nesse assunto da pandemia, né? Sim, me perdoe, mas para começo de conversa eu acho um absurdo a existência do passaporte vacinal. Então, assim, vamos lá. Geralmente eu bato muito no Eduardo Paz, coitado, ele deve estar até com dificuldade de dormir, a orelha dele deve queimar. Então vamos lá. O passaporte vacinal ele é irracional. Primeiro ponto. Se eu continuo transmitindo a doença enquanto vacinado, o passaporte vacinal ele não tem serventia e utilidade alguma. Se a partir do momento que eu parasse de transmitir a doença quando fosse vacinado, aí eu concordaria com o passaporte vacinal. Por quê? Porque eu estando vacinado, eu não transmito mais a doença. Ponto. Perfeito. Aí eu concordo. Eu não vou transmitir. Agora, peraí, eu me vacinei.
E mesmo vacinado, eu posso estar com Covid. E eu posso transmitir o Covid para outra pessoa. Eu estando ou não com o passaporte, eu continuo transmitindo a doença. Não faz sentido, não tem lógica, é irracional. Só que aí é que eu te falei da representatividade. Quando você escolhe alguém para estar no poder, ele vai representar você. Fato. E o fato é que o Rio de Janeiro escolheu o Eduardo Paes, e aqui, se eu me perdoe, mas eu esqueci o nome do prefeito. Rubens Bom Tempo. Rubens. Isso. O que eu vou falar que não representa a rádio, tá? Só para deixar claro. Aqui em Petrópolis teve passaporte? Não. Pelo menos nisso ele até o momento, graças a Deus, não. Nisso ele acertou, mas nos impactos que Petrópolis sofreu, eu fiquei decepcionado. Eu não conheci o prefeito daqui, eu conheci da pior forma que eu poderia conhecer. Então, assim, quando a gente escolhe os nossos representantes, a gente tem que ter medo de escolher errado. Porque são 4 anos que a gente pode ter alguém trabalhando por nós ou contra nós. E o Eduardo Paes, para mim, já é mais que comprovadamente corrupto. Isso representa minhas falas, tá? Não representa a rádio, não. Já é mais que comprovadamente corrupto. Já é mais que comprovadamente um 7-1, sabe aquele malandro? Eu olho pro Eduardo Paes, eu vejo aquele malandro, sabe? Você me perdoa, aquele cara que se tu der mole, ele vai te abraçar e quando ele for embora, tu vai procurar tua carteira e teu celular e não vai estar no teu bolso. Ó, pai! É o que eu enxergo. Então, assim, o perigo da gente eleger esse tipo de pessoa é o que eles vão representar pra gente durante esse período que eles vão estar no poder. Então, esse é o maior perigo. E o maior perigo de você eleger alguém que quer estar no poder pelo poder é que esse cara a qualquer momento pode literalmente começar a mandar na sua vida. E eu acho que nem nada pode violar a individualidade da pessoa. O ápice da liberdade é a individualidade. É você respeitar o indivíduo. Isso é o ápice da liberdade. E a partir do momento que você exige um passaporte vacinal, você parou de respeitar o indivíduo. E aí você sobrepõe o coletivo ao indivíduo. E a partir do momento que você sobrepor o coletivo ao indivíduo, você acabou com as liberdades. Fato. De pleno acordo, você passa aí a não respeitar a opinião individual de cada ser humano, né? Meu querido, vamos agora para mais um intervalinho, tomar aquela aguinha, beber, né? Uma aguinha refrescante, respirar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho desse bate-papo, ok? Então, galera aí da Rua Tereza, não saiam daí que já eu volto. Vamos ouvir um pouquinho de música. Rael com Beijo Bia. Às 16 horas a gente encerra, tá? Fala um bocadinho com o seu público aí. Vai ter o WhatsApp, vou dar uma olhada lá. E aí, galera? Fala pessoal, tudo bom? E aí, gostei de ver, tá todo mundo concordando aqui que o Paes é bandido. É isso mesmo, aqui eu tenho um pouco mais de liberdade, né? Então, só pra não esquecer, como eu faço sempre de costume, aqui eu posso, aberto. Gente, então, só pra não esquecer, como eu sempre prometi, que em toda live minha eu falaria um pouquinho da minha opinião sobre o nosso governador do estado e sobre o nosso prefeito. Eu não vou deixar de falar aqui. Pra mim, nós temos um merda e um corrupto, e aí se a gente misturar os dois no mesmo ambiente, a gente não vai saber quem é quem. Mas aí, a população precisa escolher. E vocês que estão aí desse lado, ouvindo a gente, e que não estão acostumados ainda a me ouvir assim, tão devagar, né? Eu tô numa rádio, gente, então aqui eu tenho que ponderar muito o que eu vou falar, porque tem pessoas que estão me ouvindo e vocês sabem como eu sou, então aqui porque vocês querem, e vocês sabem que eu vou falar mesmo e não tem problema. Mas as pessoas que estão ouvindo a rádio não sabem, não me conhecem e podem ouvir uma coisa desagradável. Mas vocês sabem bem quais são as minhas opiniões, tá? E olha só, vai sair um vídeo do nosso digníssimo governador junto com o André Ceciliano do PT. E esse vídeo vai sair. Eu vou fazer esse vídeo e vou postar.
E eu não preciso me mascarar atrás de ninguém, não. Eu posto e eu falo, eu vou fazer. E eu vou mostrar para a população que o nosso governador de direita é de esquerda. Entende? Então tá, esperem, acompanhem aí, que eu vou postar um videozinho, uma fotinha, tem uma fotinho excelente. Vou até pedir para a equipe da gente que tá aí, ó. Posta a fotinha do governador abraçado com o André Siciliano, essa maravilha do nosso governador de direita, bolsonarista pra caramba, abraçado com o André Siciliano. Inclusive ele falou que a chapa dos sonhos dele era Pedro Paulo e André Siciliano, quer dizer, Eduardo Paes e o presidente da Alerj, que é petista. Nosso governador que quer representar a direita. Se ele te representa e você é de direita, é você que escolhe. Então, tá nas suas mãos quem vão ser os representantes da direita do futuro. Se vão ser mais um bando de gente que tá surfando uma onda, ou se vão ser pessoas sérias e éticas que realmente querem fazer a diferença e querem representar a direita de verdade. Eu vou voltar daqui a pouco aqui para a rádio e vocês vão ouvir novamente o Rodrigo Calmo, que não existe na realidade, mas que aqui tem que ser. Ninguém dopou o Rodrigo aqui não, tá? Só pra constar, ninguém dopou o rapaz. Ainda. Se eu começar a falar, é capaz de me dopar. Então, gente, vocês sabem quais são as minhas opiniões. Nunca me venderei. E mais uma vez vou falar aqui. Governador, eu não faço questão nenhuma de caminhar no PL se para isso eu tiver que obedecer os seus desmandos. Então, faça-me o favor, mais uma vez, eu digo, quando o senhor falou que a gente não ia poder estar no PL se não obedecesse sua cartilha, o senhor acha mesmo que eu queria estar no PL por causa do senhor? O senhor tá ridículo, né, cara? Porra, eu queria estar no PL por causa do presidente. Mas entenda, se for pra dançar a tua cartilha, deixa pros vendidos. Eu não vou dançar a cartilha do senhor. E o senhor pode ter certeza, o senhor não tem um aliado aqui. O senhor, com toda a certeza do mundo, tem um inimigo. Porque um cara que é citado em projeto de corrupção, amigo meu, nunca vai ser, tá? Então, pessoal, grande abraço. Vou voltar aqui, eu acho. E daqui a pouco a gente volta. Fiquem com Deus, tá? Show. Tchau, tchau. Nossa, te agradeço. Essa é a mais pura realidade. O Estado precisa da gente. Hoje, quem fornece, as pessoas não sabem, mas 52% das vagas de emprego que nós temos hoje vem da informalidade ou dos pequenos comércios. Então, não são as grandes indústrias que realmente comandam as vagas de emprego do nosso país. São os pequenos comércios. E aí eu costumo dizer o seguinte, a gente fala muito da CLT e do quanto a CLT defende o cidadão. E a CLT, ela defende tanto o cidadão que ela defende ele de conseguir colocar um prato de comida na mesa. Essa é a mais pura realidade. E eu vou ser sincero com vocês hoje. O seu Zé da padaria, que ele precisa hoje contratar alguém, ele está ganhando 2.500 por mês e ele quer tirar R$1.000 das custas dele para poder contratar alguém. Ele só tem R$1.000 sobrando, ele não pode, porque esse trabalhador ele sai muito mais caro que os R$1.000 por mês por conta da CLT. E aí, o que eu vou falar sobre isso? Vou falar de você é contra os direitos trabalhistas? Não. Preste atenção e escuta com muito carinho. Por quê? Porque existe um cidadão nesse exato momento que ele não tem o que comer dentro de casa. E que ele está desesperado, querendo um salário. Ele trabalharia por 500. E você também, se você estivesse na condição dele. Você trabalharia por uma cesta básica, porque você quer alimentar sua família. Então assim, mas ele vai estar sendo explorado, Rodrigo. Sim, eu enxergo dessa maneira também, mas eu enxergo que isso não vai tampar o buraco da barriga dele. Isso não vai matar a fome dele. Não é esse questionamento que vai ajudá-lo. Então assim, digamos que a gente estipulasse um mínimo. O mínimo é R$1.000, cara. Beleza. Mas assim, essas pequenas e microempresas podem trabalhar com contrato. Essas podem. Elas podem trabalhar com contrato e liberam ali até R$1.000. Por quê? A partir de R$1.000. Por quê? Porque vai ter um trabalhador para ocupar aquela vaga, vai ter alguém desesperado querendo colocar comida para a família dele e ele não tem condições. E ele vai querer trabalhar por esses R$1.000. Então a CLT, ela defende o cara de colocar comida na mesa de casa. E só para terminar agora o reflexo dessa pergunta, para não ficar um desconforto,
a gente tem que separar. Por quê? Porque o grande empresário, a grande indústria, ela tem a capacidade, o poderio financeiro para até custear uma CLT, que eu acho que atrapalha também, sendo bem sincero. Países onde não tem a CLT, nós temos os salários muito maiores que dentro do Brasil. O salário mínimo lá é algo estipulado, mas nunca é algo efetivo. Por quê? Porque o salário realmente que é pago naquele país é muito maior que a taxa base fixada. E eles são contratados, não tem CLT para defendê-los. Então, assim, o mercado ele se coordena. Infelizmente, existe um freio muito grande no nosso comércio. O comerciante que ele quer contratar hoje, ele não consegue, ele quer ampliar, ele não consegue, ele tem que lutar 2 vezes mais. E eu não estou falando do cara que hoje está andando de X6. Eu estou falando do cara que hoje está andando de estrada, porque ele precisa carregar material. Eu estou falando do cara que está andando de, sei lá, de um carro popular qualquer, de Prisma. É um pequeno empresário. Fiorino. É um Fiorino, um pequeno comerciante. E ele não consegue empregar, ele não consegue crescer, não existe estímulo, não existe nenhuma vantagem em ser comerciante. Muito pelo contrário, o cara vai acordar pensando em boleto, dormir pensando em boleto, acordar pensando em imposto, dormir pensando em imposto, e muitas vezes pensando em como sonegar. Essa é uma pura realidade. Por quê? Porque a taxa de imposto é tão alta que hoje, sinceramente, o maior beneficiado da sonegação de imposto de renda, eu não sonego, e eu sou empresário, mas eu tive que procurar empresas para sanar esse problema do imposto num nível que, assim, o custo é muito alto. Então, assim, mas eu não julgo o cara não, cara. Sabe por quê? Porque o cidadão comum ele tem que entender. Quando o Bolsonaro falou assim, não tem que sonegar mesmo, todo mundo julgou o Bolsonaro na época. Eu entendi. Porque se todo mundo parasse de sonegar, o cidadão ia poder perder o poder de compra total. Você que está aí agora me ouvindo, você não ia conseguir comprar. Você ia conseguir comprar 30% do que você compra. Você não ia conseguir comprar. E aí você imagina, você ia tirar a comida da boca da família, você ia tirar a roupa do filho, você ia tirar o tênis do pé, você ia tirar o chinelo, você ia tirar tudo isso. Então, assim, eu não vou estimular a sonegação de imposto de renda, mas eu vou lutar para que o imposto seja mais justo, para que esse cara consiga pagar o imposto sem tirar o poder de compra do cidadão. Então, assim, não é uma questão de você estimular a sonegação, é uma questão de incompetência pública. Por quê? Existe uma coisa chamada curva de Laffer, que ela é conhecida por todos, que a curva de Laffer é o seguinte: imagina você pegando uma linha e você empurrando ela para cima. Chega um momento que a linha está tão alta que ela dobra e ela desce muito abaixo do que o ponto-alvo. Isso é com o imposto. Você aumenta tanta carga tributária que chega uma hora que ele curva porque a sonegação aumenta e você recolhe muito menos do que você deveria. Então, quer dizer, você reduzindo o imposto, você aquece a economia, você fomenta o mercado, as pessoas começam a comprar mais, você recolhe mais imposto do que você ampliando a quantidade de imposto. Mas parece que os governantes querem manter os empresários no cabresto. Entende? Então, Entendo. é um Perfeitamente. É um problema que a gente precisa sanar, mas assim, isso seria uma conversa que a gente teria que se estender muito pra cima. Rapaz, eu tô vendo que a gente vai ter que fazer um dia de live algum dia, hein? Mas um dia mesmo ali, ó, com coffee break, tudo bonitinho, passar o dia todo só na conversa, porque olha, é assunto pra mais de metro. Rodrigo, vou te pedir pra repetir o seu contato, suas redes sociais, e agora sim, tá? Depois disso vai rolar aí aquela musiquinha especial pra você, ó. Bom, o contato é 981 25 13 70, é o WhatsApp. O arroba é Rodrigo Gurgel BR, arroba Rodrigo Gurgel BR. DDD Só 22. muda no Twitter, o DDD é 22. Só muda no Twitter que é Rodrigo Gurgel RJ, mas todas as redes Rodrigo Gurgel BR. Maravilha. Então, quem quiser seguir o Rodrigo aí, acompanhar mais de todas essas ideologias, dessas ideias e tudo o que o Rodrigo aí está se propondo futuramente, né, Rodrigo? Isso aí. É só seguir, só acompanhar. E em homenagem à sua pessoa, que eu já manjei de cara do que gostava, ó. Vê se você conhece. Adoro. Então, pra você, Rodrigo, e a gente fica por aqui nesse bate-papo. Te agradeço muito a presença, você foi muito bem-vindo e volte mais vezes, por favor. Obrigado. Obrigado. Muito bem, você ouviu Gustavo Lima, Espetinho, Deixa Acontecer.
e Harry Styles com Watermelon Sugar. Eu, Alice Viana, te fazendo companhia até às 18 horas. E hoje nós temos um convidado hiper especial no Som da Rua, Rodrigo Gurgel. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao maior polo de modas do estado. Por favor, se apresente para a Rua Tereza. Olá, pessoal da Rua Tereza, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Gurgel. Eu sou um empresário e pré-candidato a deputado estadual e hoje vim aqui dar uma entrevista no Som da Rua. E estou muito feliz e muito satisfeito e agradeço a todos vocês por me receberem aqui e todos vocês por me receberem aí também do lado de fora que estão ouvindo a gente conversar. É muito importante esse diálogo, por mais que hoje em dia as pessoas estejam muito cansadas de ouvir todo esse tipo de conversa, esse tipo de conteúdo. Se a gente não estiver focado nele, a gente não consegue realmente fazer a diferença de onde a gente mais precisa. E Petrópolis, quero deixar minhas condolências às pessoas que perderam entes queridos na tragédia. E é mais um dos resultados das gestões políticas. Então é muito importante a gente estar atento ao cenário político para que a gente passe a ter uma representatividade de pessoas que realmente têm um interesse em fazer. Que aí sim a gente passa a ter representantes dignos, com disposição de lutar pela população, em vez de ficar lutando por si próprio ou por qualquer coisa mais conveniente. Então, muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo aí. E vou deixar vocês conduzirem a conversa, né? Se eu começo a falar aqui, não paro nunca mais. Não, que isso. Fique à vontade, Rodrigo. Até porque é aquilo que você falou. As pessoas precisam conhecer para ter uma consciência maior na hora de fazer uma escolha, né? E sem conhecimento não tem como. Rodrigo, como todos sabem, Petrópolis sofreu mais uma tragédia recentemente, né? Em decorrência das chuvas que atingiram a cidade. De que forma você visualizou isso e como você vê esse cenário atual da cidade? É muito difícil você fazer um julgamento preciso, sendo bem franco, de até onde a responsabilidade é do poder público e até onde a gente está falando de uma catástrofe natural, né? É muito difícil você fazer um julgamento a esse respeito. O que eu acredito é que mesmo que for ou que seja, ou que tenha sido uma catástrofe natural, nesse caso ou dessa ou de outras vezes, há sempre uma demora muito grande na resposta do poder público para a população. Há sempre uma demora muito grande na resposta e na prevenção. Então são dois problemas que a gente tem, e a gente tem que categorizar isso. E aí a gente tem que mais uma vez voltar aqui para o diálogo político. Por quê? Porque quando as pessoas não enxergaram isso ainda, que o voto é uma transferência da sua vontade. Então, quando você seleciona alguém para te representar e você escolhe essa pessoa e você coloca ali, traduz, a tradução do teu voto é: você está aqui para fazer a minha vontade. E a pessoa ainda não entendeu isso, que essa é a tradução mais correta do voto. Então, quando ela seleciona alguém para colocar ali, ela fala: olha, tá aqui, você pode me representar. Ela espera esse tipo de retorno do poder público, que é uma resposta efetiva a qualquer tipo de calamidade e efetivamente rápida, na mesma condição do evento, que tem uma resposta à altura, que tem um preparo para um tipo de evento desse que é recorrente. Não é a primeira vez que Petrópolis passa por isso, então já tem que haver um preparo para isso. Aí o pessoal fala: poxa, uma sirene de alerta é uma besteira. Não, não é muito importante. Ah, mas Rodrigo, mas tem na quantidade adequada, mas está sendo feita uma manutenção. As coisas acontecem como tem que acontecer, já existe um preparo, já existe uma armazenagem de não perecível, já existe de alguma maneira o poder público atuando de uma maneira que ele consiga ali dar uma resposta imediata para a população a partir do momento que o problema ocorra, já que se sabe que esse problema é possível que venha a acontecer. Então, assim, quando a gente transfere essa responsabilidade da gente como cidadão para uma pessoa, a gente tem que entender. Aquele cara, a partir desse momento, ele é responsável por você. E hoje isso não é uma consciência coletiva. O que eu mais enxergo hoje, mesmo eu pleiteando um cargo público, ainda assim, eu tenho as minhas convicções. E quais são? Vocês me perdoem para a população que está ouvindo, até eu não vou falar palavras de baixo calão, porque eu estou dando uma entrevista numa rádio, mas assim, são palavras até um pouco agressivas, mas eu não entendo quando a população ela acha que ela tem que ser submissa. Pronto, eu vou trocar as palavras para ser mais educado. Ela tem que ser submissa ao político, porque o sentido disso está completamente invertido.
A submissão, ela tem que vir do político para a vontade popular, já que ele foi eleito para realizar os desejos, os anseios daquela população. E aí a gente parte para um outro princípio. Que qual é o princípio? Eu não posso criticar o político. Não, eu devo criticar todo e qualquer político. Independente, gente, de direita, de esquerda, de centro, de qualquer posição. É dever do cidadão. Como o político vai identificar o erro dele? Como o político vai saber que ele não está agradando aquele público que deu o voto de confiança para ele, que transferiu essa responsabilidade, essa representatividade? Um mandato nada mais é que uma pessoa representando um coletivo. Sim. Então, como essa pessoa vai ser alertada de que ela está errada, de que o que ela está fazendo não está mais representando aquele coletivo que elegeu, se ela não for alertada pelo próprio coletivo que elegeu ela? Então, a gente tem que parar um pouco com esse negócio. Eu vejo a população se degladiando, brigando entre si. Os nossos inimigos são outros. A realidade é que os nossos inimigos estão no poder hoje, com a caneta na mão, atuando contra a população em benefício próprio. Essa é a mais pura realidade, e a mais dura delas também. Mas se a gente não entender isso, e aí você vai me perguntar, Rodrigo, por que eu sou pré-candidato? Isso eu posso falar, eu não posso falar, não posso fazer algumas coisas, como pré-candidato eu sou limitado, mas sobre isso eu posso falar. Porque eu sou pré-candidato? Eu sou pré-candidato porque eu quero tirar o espaço de um corrupto mesmo. Eu quero tirar. As pessoas de bem, elas se mantiveram fora da disputa política por muito tempo, por diversos medos. Alguns são reais, medo de morrer. Sim. É um deles. E é real, eu já recebi ameaça de morte. Pô. Tá aqui, Monique, que, sabe, eu já recebi ameaça de morte, não foi a primeira. Entendeu? Então, assim, medo de morrer é um deles. É plausível, porque acontecem as ameaças quando você anda certo, quando você faz o certo. Diversas coisas que já aconteceram, tentarem queimar a sua reputação de maneiras que não tem como o cara falar nada de você, não existe um ato de corrupção, não existe nada, não tem algo tangível, então ele tenta criar ou fazer algo para que tente assassinar a tua reputação. Conseguem criar aí toda uma perseguição à sua volta, né? Exato, e assim, a gente vive num momento político muito triste, onde a população ela esquece de procurar os valores que ela quer nos seus representantes dentro de si mesma. E aí eu responsabilizo a população. Diferente da maioria dos pré-candidatos que estão aí para passar a mão na cabeça da população, como cotidiano, eu não ajo dessa maneira. Eu tento falar o seguinte: ganhar e perder é a consequência de uma disputa, seja ela qual for. Agora, o trajeto, ele vai falar muito sobre quem você realmente é. Então, no meu trajeto, eu tento instruir. Então, assim, se eu deixo uma sociedade um pouco mais instruída através do caminhar que eu fiz, por onde eu passei, se eu transmitir algo positivo, tá ótimo. Então, assim, quando eu caminho, quando eu sento com alguém para conversar, eu sempre falo para ele, cara, procura quem melhor te represente. Olha o cenário político. Olha o cara que vai representar os seus anseios. E aí o cara pode ser, se você é de esquerda, procura alguém de esquerda. Mas alguém de esquerda que você acha que é honesto e que represente as suas ideias. Se você é de direita, procura alguém de direita. Mas honesto e que represente os seus anseios e suas ideias. Porque tem um monte de gente que não é de esquerda e não é de direita. Mas a bandeira dele vai ser de esquerda porque ele quer ser eleito. Mas na realidade é só um corrupto que quer ganhar dinheiro público, comer dinheiro público, e o cara quer ser de direita porque é eletivo e ele vai levantar aquelas bandeiras que são as bandeiras mais fáceis para ele carregar, mas é um corrupto que está querendo voto. Então, assim, a mais pura das realidades hoje é que o que a gente mais necessita dentro da política é de gente honesta. Fato. Entendeu? Fato, o povo já tá cansado, já tá calejado. E aí vem aquela triste comparação que eu não sei nem como fazê-la aqui na rádio, mas eu vou procurar um método. Ou o povo vai querer ser tratado como uma pessoa de aluguel, para colocar nos termos mais aceitáveis ao ouvido, Sim. Ou como cidadão. Porque o cara que se vende, ele não vai ser tratado como cidadão. Acabou. E fim de papo. Isso é um fato. Não tem conversa. Cara, você se vendeu. Qual é o recado que o político enxerga? Qual é o recado que tá ali para ele?
ele não precisa te tratar como cidadão, ele não precisa respeitar teus direitos básicos, ele não precisa te dar saúde, ele não precisa te dar educação, qualidade de vida, não interessa. Na eleição ele te compra. Ponto. É simples. Ele não precisa respeitar seus anseios. Então a população precisa enxergar isso. Como eu quero ser tratado? Como um cidadão ou como uma pessoa de aluguel. Vai chegar um momento onde você vai pagar muito mais caro por isso do que você pensa. Eu vejo o cara que se vende reclamar que teve que gastar 1.500 na suspensão do carro dele. Mas ele se vendeu por 300, 500 na eleição. Acabou saindo no prejuízo, num prejuízo sério, né? E esse cara, ele vai procurar um hospital e ele não vai conseguir o atendimento dele, da família, do pai, do filho, do irmão. E aí, qual é o preço que isso tem? Não existe um preço para isso. Então, assim, ou você vai ter preço, ou você vai ter valor e qualidade de vida. Ambos não vai ser possível. E eu não estou falando aqui que, não, todo mundo é santo, ou isso ou aquilo. Não, esquece isso, gente. Eu estou falando de política pública, de qualidade de vida, da escolha de ser tratado como um cidadão, da escolha de ser tratado como uma pessoa que realmente precisa, já que pagou por aquilo. É o teu dinheiro. Sempre foi seu. Não existe nada que o político te deu. E eu estou concorrendo a esse cargo. E que me cobrem essas palavras. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Eu, se fosse político, já que eu não posso dizer outra coisa, se fosse político, eu nunca chegaria em algum lugar falando, eu fiz isso. Cara, eu não fiz nada. Eu criei um projeto. Eu articulei para que ele fosse aprovado, eu lutei para que aquilo ali passasse. Isso daí o político pode falar. Eu destinei a sua verba para isso. Contratei os trabalhadores. Perfeito. Mas eu não tenho esse poder, o dinheiro não é meu, o dinheiro é teu. Então, assim, aqui teve o desmoronamento e eu tentei vir ajudar. E tinha a Tati, né, guia de turismo lá, que estava junto com a gente nessa pré-campanha. E ela podia vir, porque só estavam permitindo que a ambulância entrasse. E aí eu falei, pô, Tati, não tem como eu ir na ambulância junto. Eu não queria vir fazer foto, não queria fazer vídeo, não queria fazer nada, muito pelo contrário. O pessoal da minha equipe também assistindo pode comentar aí. E muito pelo contrário, eles falaram, não, eu quero ir pra gente fazer vídeo. Eu falei, não, cara, isso é tragédia, eu não quero ir pra me promover. Mas a indignação de ver uma pá de político se promover, e não é, porque o político ele tem mesmo o dever de mostrar o trabalho dele, porque a população, como eu disse, é a população que o elegeu precisa enxergar. Só que se promover numa tragédia é algo surreal. É algo de uma pessoa que literalmente tem uma mentalidade, desculpa, mas, sei lá, doentia. É um cara que literalmente ele não consegue ter empatia pelo próximo ao ponto de pensar, esse não é o momento de autopromoção. Esse é o momento de eu ajudar aquelas pessoas ali. Ponto. Empatia. Empatia. Isso eu não espero de um político, isso eu espero de qualquer ser humano. Claro. Empatia. É o mínimo. Decência. Então, assim, quando a gente vai falar de política, a gente está falando de um contexto muito maior do que a gente imagina. E eu vejo muita gente preocupada com a vida pessoal do político. Cara, isso é outra coisa que me incomoda, mas me incomoda num nível. Porque eu não estou interessado na vida pessoal desse cara. Eu estou interessado no profissional dele. No que ele vai fazer pela população, pelo cargo a qual ele se habilitou, né? A gente olha o mandato, faz uma leitura e fala, cara, esse mandato foi bom pra caramba. Esse cara aqui, ele trabalhou em quantas comissões, ele fez tantos projetos de lei, ele aprovou tantas coisas, ele sabe, destinou muita emenda, é isso, o trabalho dele que me importa. É a vida dele, cara. Pouco me importa. A vida dele pode demonstrar para os familiares dele, para os amigos de convívio dele, o quanto ele é uma boa pessoa ou um completo idiota. Mas para mim é completamente indiferente, desde que ele seja um bom profissional para o que ele foi eleito. Então eu falo o seguinte, não confiem no arauto da justiça, no senhor da moral, porque isso não existe. Todos nós somos seres humanos. Eu sou um ser humano, você é um ser humano, todo mundo que está aqui em volta é um ser humano. E a partir do momento que a gente achar que a gente tem que eleger um semideus, sei lá, ou alguém que seja perfeito,
a gente sempre vai eleger mal, porque a gente vai eleger quem finge ser perfeito, porque perfeito Não existe. não Só existe, Deus. Só Deus. Então, as linhas de raciocínio são essas. E aí eu sei que muita gente que tá me ouvindo deve estar perguntando, cara, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda, esse cara é do quê? Gente, eu sou de direita, mas isso não significa que eu preciso ir lá no extremo para manter pensamentos coerentes. Não, eu tenho que ser coerente, devo ser coerente. Então, assim, eu sou coerente em tudo, até nas análises políticas mais cruas, mais necessárias, eu acredito. Desculpa. Tudo bem. Tranquilamente. Rodrigo, você pode ficar à vontade, a casa é sua, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa que a gente também queria saber, até porque está atingindo muito a política mundial, como você enxerga essa guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia? Qual o seu ponto de vista em relação a todo esse impacto, né? Porque ninguém está deixando de senti-lo. Primeiro eu vou falar um pouquinho que eu estava numa entrevista com a Liz Macedo e a gente estava conversando sobre isso um mês, eu acho, antes da guerra. E a gente estava falando, e ela mesmo, ela que estava falando na realidade, ela indagou, ela falou, cara, será que os políticos do nosso país, quando a gente elege deputado federal, senador, será que esses caras estão aptos a solucionarem problemas globais? Será que esses caras têm... Ela falou isso um mês antes. Pergunta muito interessante. Ela falou, será que eles têm qualidade para literalmente lidar com uma guerra mundial? Ela começou a indagar sobre esses fatos e eu comecei a pensar e refletir sobre. E eu vou ser bem prático aqui, sabe? Existe uma guerra entre dois países. Um é uma democracia. O outro é uma ditadura. Para mim, isso define. Acabou. Eu não tenho como defender uma ditadura. Seja ela de que lado for. Ela pode ser de direita, ela pode ser de esquerda, ela pode ser de centro, ela pode ser, sei lá, qualquer ditadura. Eu não tenho como defender uma ditadura. Por quê? Porque eu sou muito feliz com o fato de, se eu estiver insatisfeito com meus governantes, eu posso trocá-los. E por mais que a população ainda não tenha aprendido no Brasil a lidar muito bem com a democracia, porque a gente geralmente escolhe muito mal nossos representantes, por mais que a gente ainda não tenha aprendido a lidar com a democracia, é uma questão de maturidade. E ela vem com o tempo. Fato. Em algum momento, a democracia, ela vai ser benéfica. E numa ditadura, você não tem essa opção de selecionar quem vai estar no poder. E se essa pessoa parar de te representar, você também não tem como trocar. Então, entre uma democracia e uma ditadura, eu sempre estarei do lado de uma democracia. Então, é lógico que Rússia e Ucrânia... Team Ucrânia total. Aqui eu torço para que a Ucrânia consiga sobreviver a esse ataque. Torço pelo povo ucraniano, que também hoje é assim, eu acompanhei muito, um nível que vocês não têm noção. Entendo. É um velho ditado que eu ouvi, que num país de homens com bom senso não são necessárias leis. Depois dessa, vamos seguir, vamos ouvir um pouquinho de música, dar uma respirada, tomar uma água e daqui a pouquinho a gente volta com mais um pouquinho do Rodrigo Gurgel, batendo esse papo maravilhoso aqui com a gente, correto? Perfeito. Então beleza, daqui a pouquinho você vai escolher uma música, hein? Perfeito. Vai escolher e ainda vai mandar um beijinho na orelha pra galera. Um abraço. Cara... E aí, tudo bom? Um indivíduo que hoje é maligno dentro da sociedade esteja. Então a gente prefere que o bandido seja substituído por um trabalhador. Não faz sentido. A gente quer literalmente que o trabalhador esteja vivo. Exatamente. E que o bandido ele não tenha o direito à vida se a vida dele fosse para ser comparada com a de um trabalhador. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente vai lutar sempre contra qualquer processo que venha a manchar a integridade das nossas crianças. Isso é algo que a gente não pode permitir, né? Eu falo o seguinte, né? Um cara que tem um mandato hoje de esquerda, ele tem que ter a noção básica na cabeça dele de que o mandato dele deve ser respeitado, porque ele é um coletivo. Ele não deixa de ser um coletivo, ele representa uma parcela da sociedade que, por mais que eu discorde dela, ela existe e ela tem direito de opinar. Se eu sou a favor da liberdade, eu tenho que ser a favor da liberdade a todo custo, até com que eu discordo. Então, assim, ele tem direito de opinar? Tem. Agora, sobre o meu filho, sobre o método que eu vou cuidar da minha família e sobre a minha liberdade de escolher como eu vou falar,
o que eu vou pensar, como eu vou comer e como eu vou agir, não. E aí ele está desrespeitando a minha liberdade. E aí a gente vai falar agora um pouquinho, a gente fala só um pouquinho rápido, eu sei que eu tenho que cortar um pouco a resposta, mas é difícil. Falar um pouco sobre coisas ridículas. Um exemplo, nós temos um partido cuja ideologia é nítida, partido comunista ou socialista. São coisas que deveriam ser execradas da política, porque isso não é opinião política, isso são vertentes políticas que mataram milhões de pessoas. E aí não é mais uma questão de opinião, é uma questão de falta de respeito à liberdade. O cara ele quer ser de esquerda, de centro-esquerda, isso é problema dele. Agora, defender ideologia que matou milhões de pessoas, aí ele entra numa linha onde ele extrapolou a liberdade dele, porque ele está defendendo algo que mata as pessoas. Então ele não está defendendo o direito à vida, e eu tô. Então, nesse sentido, para mim, partidos socialistas, comunistas, para mim isso tinha que ser execrado da política, assim como partidos neonazistas, nazistas. Por quê? Porque você ultrapassa a liberdade do indivíduo e você é agressivo até contra a vida dele. Desculpa, se eu ficar aqui eu vou ficar 10 horas falando. Não, que isso, Rodrigo. Olha, você é muito bem-vindo, tá? Como eu falei desde o início, sinta-se à vontade. Não se preocupa, não. A gente vai organizar alguma coisinha aí para você colocar todas essas ideias para fora. Vai porque ser mais fácil de eu falar. Particularmente aqui, opinião pessoal, estava até comentando aqui com a produção, eu tô adorando. Rodrigo, vamos às nossas considerações finais. Se houver algo que não foi abordado, que você queira falar, fica à vontade. O Som da Rua e toda a equipe agradece o carinho de sua visita. E é claro que é muito especial ter você aqui com a gente. Então vai lá, meu amigo, solta o verbo. Bom, eu que agradeço a todos vocês por me receberem aqui. Eu agradeço de verdade o espaço para que a gente possa falar de política diretamente com a população, para que a população possa entender que a política não precisa ser chata, que a política ela é muito mais interessante e que é a política que vai manejar os próximos anos da vida dela e dos filhos dela. Eu costumo dizer o seguinte, a nossa geração ela pouco vai sentir o reflexo da política que a gente atua hoje, mas a próxima vai sentir muito. E nós devemos fazer o que os nossos pais não fizeram. E que os nossos pais aprenderam a fazer agora também. Então eu quero deixar assim um recado básico para a população: escolham seus representantes diante das suas convicções, pessoas que realmente vão no ponto do que você precisa que seja feito. Não escolha os seus representantes porque eles, sei lá, te deram alguma coisa ou são legais com vocês. São bonitinhos, simpáticos. São bonitinhos ou são né? simpáticos. Vocês não, a política não é para fazer. Você não quer que o político seja teu amigo, você quer que ele seja teu representante. E eu sei que é difícil isso de ouvir, que isso transmite uma, sei lá, falta até de simpatia da minha parte. Mas como eu disse, eu futuramente pretendo ser representante, representar a vontade, o desejo e o anseio das pessoas. Eu não pretendo que as pessoas me observem e falem, cara, tá aí um cara que eu gosto. Não, eu quero que as pessoas olhem e falem, cara, tá aí um cara que trabalha e um cara que faz as coisas acontecerem. Ele me representa, ponto. Entende? Então é isso. Escolham os seus políticos pelo profissional que ele pode ser dentro da política para vocês, que eles façam realmente por vocês, que os seus filhos no futuro tenham qualidade de vida, tenham uma educação realmente instrutiva para que eles se tornem cidadãos que realmente consigam conviver bem em sociedade, produtivos para a sociedade, para a sua própria família, e que a gente consiga ter qualidade de vida, boa saúde, e que a gente jogue os Eduardo Paes e Cláudio Castro da vida para algum canto daí do universo, para que eles parem de atrapalhar a vida do cidadão que só quer trabalhar e garantir o pão de cada dia e garantir os valores dentro da sua família. Um grande abraço. Tchau, tchau. Certíssimo, Rodrigo. Deixa pra gente suas redes sociais, por gentileza, seus contatos. E ó, fiquei sabendo também de um podcast em que você faz parte com a galera que tá ouvindo agora. Como é que faz pra te acompanhar? Conta pra gente. Olha, o nome do podcast é um pouco sugestivo. É o @mandabalapodcast. Nada sugestivo. Nada sugestivo. Não tem. Nada disso. É muito bacana, acompanhem, vocês vão gostar. A gente recebe pessoas bem bacanas lá, com pensamentos bem pró mesmo. É um podcast de direita, é isso. É um podcast de direita.
Mas você não contou pra gente suas redes sociais, Vamos lá. contato, nada disso. @Rodrigo Gurgel BR são todas as minhas redes sociais. Qualquer uma delas é @Rodrigo Gurgel BR. Telefone para contato. Peraí. Cadê o telefone pra Não tem o contato? cartão aí na sua bolsa? Verdade. Vamos lá. 22. 981 25 13 70. WhatsApp 22 981 25 13 70. Rodrigo, estica um pouquinho mais. Rodrigo, ó, há pedidos aqui da produção, né? Vamos dar uma esticadinha. Eu tenho mais duas perguntinhas aí pra te fazer. Vamos lá. Muitos jovens estão nos ouvindo agora. Qual a importância do jovem atuante no meio político e como despertar esse interesse, né?